Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Meta Conversa. Esse é um espaço para a gente conversar sobre as nossas conversas. Que jeito a gente tem conversado, se dá para fazer melhor, se a gente consegue se comunicar melhor com as pessoas, escutar melhor. E o mais legal é que tem jeito sim, gente. E a partir de longos anos estudando sobre o tema da comunicação humana, sobre os recursos que a gente tem. Eu também não sabia muitas coisas quando comecei a estudar a comunicação, e eu comecei a estudar a comunicação por conta da minha atividade de mediadora. E hoje é uma área que me encanta cada vez mais, onde eu tenho mergulhado, me aprofundado e quero compartilhar aqui nesse espaço as minhas descobertas, as minhas dúvidas, as minhas experiências com vocês. Eu sou a Juliana Poloni, eu sou advogada de formação, mas sou mediadora de conflitos há mais de 13 anos. Tenho atuado com vários contextos, com famílias, com empresas, com organizações sociais. Tenho trabalhado bastante a questão do diálogo entre as pessoas e como o diálogo pode ser melhorado. E a partir da ideia de fazer esse canal, de compartilhar com as pessoas, eu também pensei que seria muito interessante fazer um canal dialógico, né, onde as pessoas também participem. Então aqui também a gente vai ter conversas com outras pessoas conversando comigo e também a participação das pessoas que se interessarem, que quiserem conversar comigo e quiserem mandar alguma história que viveram, alguma situação que estão preocupados em como conversar, como comunicar uma determinada coisa para alguém, podem me mandar o e-mail. Eu criei um e-mail só para isso, que é um metaconversa@gmail.com, e por esse e-mail vocês podem mandar os casos de vocês, as situações, e eu vou comentando aqui à medida que eu for gravando os vídeos. Essa é a chave do canal, assim, a grande coisa que eu quero fazer por aqui com vocês. Quero fazer essa interação e quero poder contribuir um pouco com a sociedade, com aquilo que eu tenho estudado. Acho que é uma forma que me agrada, me encanta e que faz muito sentido para mim. E pensando em tudo isso, para esse primeiro vídeo, o tanto de coisa que eu tenho para falar, o tanto de coisa que eu queria compartilhar com as pessoas, a minha primeira ideia foi falar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a gente faz isso, né? Quando a gente tá com muita vontade de ter uma conversa, quando a gente espera muito por essa conversa, a gente quer falar tudo, tudo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu acho importante a gente começar a olhar também é que não é toda a conversa que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar com as conversas nas quais a gente precisa de algum entendimento, onde a conversa tá um pouco difícil, a gente tem receio de como a pessoa vai reagir, de como a gente tá emocionalmente para fazer essa conversa. Não é a conversa cotidiana, o dia a dia nosso, tá? São conversas especiais. Eu tenho uma ideia assim de que quanto mais a gente precisa de entendimento na conversa, mais a gente precisa cuidar do processo da conversa. Então, uma das coisas, né, que eu tô trazendo de exemplo é a gente pensar no meu processo aqui em relação a vocês, que eu não conheço ainda e que eu queria contar ao mundo para vocês hoje, mas não dá. Por quê? Porque a gente precisa de foco. Precisa pensar, quando eu tenho uma conversa importante para fazer, uma coisa que eu preciso prestar atenção é no foco dessa conversa, para que eu estou fazendo essa conversa. Então, uma conversa difícil com alguém, eu preciso contar para a pessoa. Quando eu marco uma conversa com alguém, eu preciso contar para a pessoa que eu preciso conversar com ela, que eu gostaria de conversar com ela, se ela pode, porque também a gente tem uma tendência de começar as conversas com as pessoas sem as pessoas poderem conversar com a gente, não estarem disponíveis no tempo, e aí a gente acha, a pessoa não me deu atenção, porque eu comecei a falar com ela, ela virou as costas, ela começou a fazer outra coisa. Muita gente me fala isso.
E de fato, será que a gente checou se aquela pessoa podia conversar com a gente naquele momento? Será que a gente checou se ela tinha o tempo disponível que a gente precisava para desenvolver a conversa? Será que a gente cuidou do tempo que a gente está levando para a conversa? Porque às vezes a gente pede para uma pessoa, precisa de meia hora para falar com você. Na primeira meia hora a gente não falou nada daquilo que a gente queria falar com a pessoa e a gente tinha combinado com ela meia hora. A gente precisa cumprir essa meia hora. Então, isto é fundamental, gente. Então, para começar esse nosso processo de falar sobre as conversas, de trocar ideias, de conversarmos todos aqui, trazer para vocês o marcar uma pauta para uma conversa importante. Então, eu gostaria de conversar com vocês alguns minutos por semana a respeito das nossas conversas. E isso vai ser feito a partir do YouTube, do Instagram TV, para que a gente possa fazer essa interação. Ainda não conheço vocês, e aí eu pergunto se vocês estão dispostos a participar dessas conversas comigo. Vocês serão muito bem-vindos. E a partir da forma como vocês forem estabelecendo esse contato, mandando os casos para mim, a gente vai trocando ainda mais, eu vou conhecendo um pouco melhor que efeito está fazendo tudo isso que eu tô falando. Mas ter um foco, então, no dia de hoje é a nossa tarefa. Pensar quando a gente quer marcar uma conversa importante com alguém, contar para a pessoa qual o tema, o que a gente quer falar, quanto tempo a gente precisa para falar com ela sobre esse determinado assunto, se ela tem esse tempo disponível. E se ela não tem, gente, não insiste em conversar no meio do corredor, não insiste em falar com a pessoa atropeladamente. A mesma coisa que você querer dar uma coisa pra ela comer que ela tá falando pra você que ela não quer. Você já viu aquelas cenas onde uma pessoa fica, experimenta isso que é muito gostoso, experimenta aquilo que é muito legal. E aí você vai se sentindo, vendo aquela comida sendo engolida assim, sem vontade. E não é isso que a gente quer com uma conversa importante. A gente quer que a pessoa receba essa conversa e consiga nos ouvir. E para isso a gente precisa ajudar a pessoa a nos ouvir também. Então, falar para ela sobre o que a gente vai falar é muito importante e manter esse foco, tá bom? E procurando manter o foco, eu termino por aqui. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem, estejam conosco, serão muito bem-vindos nesse novo canal de relacionamento que as redes sociais nos proporcionam e também essa forma que muito me encanta da gente se encontrar por aí, no diálogo. Um beijo e até a próxima!